quando tento que alguns colegas que não têm decoro e responsabilidade parem de atrapalhar essa sessão. Senhora Presidenta, nós estamos aqui diante da defesa da Constituição Federal. Nós estamos aqui diante da necessidade de pensarmos o Brasil. Nós estamos aqui para enfrentar uma manobra que tenta alterar a Constituição para prejudicar uma pessoa. Como é possível alterar a Constituição focando e dizendo esta emenda contra Lula? Mesmo que vocês tenham medo de Lula, isto não é possível para o Parlamento brasileiro. Põe aqui na frente. Põe aqui para cima. Senhora Presidenta, eu fiquei com muito respeito à senhora. Para concluir, apenas eu peço que tenhamos a tranquilidade de não nos pautar pela falta de decoro e de decência dos bolsonaros e dos que riem e os seguem aqui. Como orienta o PSL? Presidente, o PSL vota a favor da ordem dos trabalhos para que tenhamos agilidade, porque o povo brasileiro assistiu, pasmo, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que contrariou toda a tradição do direito penal, que é uma tradição. Todos os países signatários da ONU têm o entendimento de que, após a sentença condenatória, a execução pode ser imediata, a execução da pena. E isso nada tem a ver com o princípio da presunção da inocência, porque o inciso 57 da Constituição, do artigo 5º, ele fala do momento em que a pessoa é inscrita no rol dos culpados, tradicionalmente no direito penal. Então, essa tradição que foi alterada, sempre em momentos em que se julgavam casos de corrupção, é um desserviço, um crime para com a própria humanidade, porque todas as democracias maduras têm esse entendimento de que pode sim, após a sentença condenatória, seja em primeiro ou segundo grau, para concluir, começar o cumprimento da pena. Portanto, nós lutaremos pela aprovação da PEC na sua constitucionalidade aqui nessa comissão e na comissão especial. Por isso o PSL vota sim. Obrigada, deputada. Como orienta o PL? Como orienta o PP? Como orienta o PSD? Senhora Presidente, eu inicio informando que há divergências no meu partido PSD, portanto o partido libera, mas eu, pessoalmente, tenho uma posição clara, senhora Presidente, uma posição da defesa da prisão em segunda instância. Portanto, senhora Presidente, eu quero pedir à oposição que tenha um pouco mais de respeito com os parlamentares dessa comissão, porque esse palavreado sorrateiro, chulo, de metralha, hipócritas, isso não cabe aqui nesse momento. Isso é uma baixaria, isso é uma vergonha. O Brasil inteiro está acompanhando essa comissão. Portanto, senhora Presidente, os países desenvolvidos, democráticos, têm a prisão em segunda instância e o STF passou informalmente essa responsabilidade para o Congresso Nacional. Portanto, em nome daquelas crianças que foram abusadas, das mulheres que foram agredidas, do patrimônio público que foi roubado, a minha posição pessoal é pela prisão em segunda instância. Portanto, para concluir, deputado. É sim, senhora Presidente. A orientação é sim ou é... A orientação é de liberação, mas a minha posição pessoal é sim. Como orienta o MDB? Presidente, nós vamos orientar favorável ao requerimento para que haja uma celeridade na discussão da ordem do dia, principalmente para que nós possamos fazer uma discussão equilibrada dentro da comissão e encontrarmos uma alternativa cabível e que não devolva ao STF a discussão que foi feita na semana passada. Nós não temos que encontrar um atalho sobre essa questão que é tão relevante para o país, mas que acabe devolvendo a discussão ao Supremo Tribunal Federal sobre as alterações ou não permitidas na Constituição. Então, nós entendemos que essa proposição possa ser um caminho para que possamos formar uma comissão especial
ter uma discussão equilibrada e uma alternativa que possa ser sustentada ao longo dos anos e não que haja as mudanças que houveram nos últimos 20 anos em relação a esse tema aqui no país. Por isso, o PMDB encaminha favorável. Obrigada, deputado. Como orienta o PSB? Obstrução. Obstrução. Como orienta o Republicanos? Senhor presidente, o Republicanos é contra a impunidade. O Republicanos acha que no momento atual é necessário implementarmos, sim, a prisão em segunda instância, mas de uma forma que respeite o nosso arcabouço constitucional, de uma maneira que não acabe desaguando novamente do Supremo para discutir o mesmo tema, ou seja, de uma maneira responsável. O Republicanos é favorável à prisão em segunda instância. Votará favoravelmente aqui ao requerimento, sim, para entrarmos na ordem do dia e começarmos uma discussão responsável de mérito. Mas é possível termos responsabilidade na maneira como iremos mexer na Constituição. Essa é a posição do Republicano. O Republicano encaminha sim. Como orienta o PSDB? O PSDB orienta sim. Como orienta o DEM? Senhora presidente, eu tive a infelicidade de escutar. Primeiro que não havia nenhum tipo de clamor popular. Isso é coisa de político que não estava na rua para efetivamente saber se tinha clamor ou não. E segundo de que ainda se houvesse clamor, nós não deveríamos ouvir, porque esse clamor foi o mesmo clamor que condenou Jesus Cristo. Não é engraçado que quando esse clamor vem de CUT, de UNE, de MST, aí vale, aí é legítimo, aí é democracia. Agora, quando esse clamor vem de quem efetivamente nunca foi pago com dinheiro público ou com propina, aí não vale, porque aí não é povo, aí é a turba que condenou Jesus Cristo. Justamente em razão disso, contra a hipocrisia e contra a impunidade, Democratas encaminha favorável. E foi perguntado também, presidente, não, mas tal, falam muito do Lula, mas e o Queiroz? O Queiroz está solto e vai continuar solto quando tiver prisão em segunda instância. Então vamos ter coerência e punir todo mundo? Como orienta o PDT? Senhor presidente, o PDT vai orientar o voto sim. O PDT quer entrar no debate. Esse momento aqui é de encaminhamento de votação. Nós precisamos de enfrentar o mérito dessa discussão. Haveremos de ter, ao discutir o mérito, espaço para concluirmos se é cabível ou não a admissibilidade dessa PEC, mas precisamos de encarar em nome da segurança pública e não em nome simplesmente do enfrentamento político-partidário. Porque toda vez que nós somos tentados a fazer política criminal, fazer da política criminal um enfrentamento partidário, ou fazer do enfrentamento partidário a política criminal, o risco é de errarmos. Portanto, nós temos que olhar para a segurança pública, olhar para os 60 mil homicídios no Brasil por ano e discutir o mérito dessa PEC. Como orienta o Solidariedade? Solidariedade? Como orienta o PTB? Já passo para o PTB. Pois não, deputada Maria do Rosário, para a questão de ordem. Presidente, a minha questão de ordem, para a qual eu peço os 3 minutos que são necessários para sustentá-la, de acordo com o regimento, a minha questão de ordem é baseada no artigo 57, inciso 19. Nenhuma irradiação ou gravação poderá ser feita dos trabalhos das comissões sem prévia autorização do seu presidente, observadas as diretrizes fixadas pela mesa. Senhora Presidenta, eu faço uma saudação à sua rede social. Eu considero que Vossa Excelência é uma daquelas pessoas que utiliza as redes sociais de uma forma a divulgar as questões de seus mandatos, assim como todos nós fazemos. No entanto, o regimento da Casa é claro em relação a este tema, justamente para que o Parlamento possa ter as imagens oficiais dos seus espaços, porque nós estamos dentro de um poder. Uma imagem ou outra
não trariam qualquer diferença. Mas a irradiação completa, ainda que eu possa ser favorável, ela demanda uma decisão, não da presidenta eventual, mas que Vossa Excelência exerce, neste momento, com o nosso reconhecimento, A censura aí, mas da presidente. presidência oficial, da presidência, de fato, da comissão. Além disso, existem as regras a serem observadas pela mesa, que nós também deveremos analisar. Porque vejam, senhores, que nós estamos, e senhoras, nós estamos em um tempo em que a imagem muitas vezes é utilizada, ainda que a parlamentar não queira, no sentido da desagregação, do fake news, das mentiras. Isso, na verdade, é a preservação do poder, do Instituto. E eu diria que, para além do Instituto, senhora presidenta, da certa solenidade que um poder tem. Vossa Excelência pode acatar ou não a minha questão de ordem, mas eu penso que um poder de uma república tem um rito, ele tem uma solenidade, ele tem um regimento, ele tem um regramento. Os nossos debates são públicos e devem ser. Por isso, inclusive, nós fazemos questão, as pessoas que nos assistem pela sua rede ou pelos canais da Câmara, sabem que nós fazemos questão de pedir que as votações sejam nominais, porque nós queremos transparência. De forma que a sua rede está ajudando, senhora presidenta, não é uma contestação pessoal, está ajudando para a transparência, assim como as nossas. Mas nós procuramos, e eu faço essa sugestão, pegar a imagem oficial da Câmara dos Deputados. A imagem oficial da Câmara dos Deputados é dos canais, dos veículos da Câmara. E está disponível para ser replicada pela internet ou por todos os espaços, de forma a preservar o parlamento brasileiro. Ok. Deputada Maria do Rosário, embora eu entenda que a transmissão ao vivo ela seja salutar, porque muitas pessoas não têm acesso à televisão no momento, e esse é um dos temas mais importantes no momento, que mais chamam a atenção do povo brasileiro. Eu vou atender a sua questão de ordem pelo fato de eu estar presidindo e estar na mesa, e deixar à vontade a todas as pessoas que estejam, que possam fazer as suas transmissões. Então, nesse caso, por estar presidindo, eu vou acatar a sua questão de ordem e encerrar. Deputado, eu comecei sentada dali, depois passei e mantive uma transmissão sem estar diretamente voltada para ninguém, mas eu estou acatando, não há necessidade desse tipo de condução no momento que eu estou acatando em atenção, inclusive, não só a sua colocação, com todos aqueles que possam se sentir desconfortáveis. Eu acato a sua questão de ordem. Não se trata... Não, deputado, eu não vou... Deputado, eu estou dizendo que eu não vou me opor a que qualquer pessoa que seja sentado desse lado faça a transmissão. Eu estou acatando pelo simples fato de eu estar sentada à mesa presidindo a sessão. Então, eu vou encerrar daqui e vamos passar adiante para que isso não vire um motivo de prorrogarmos indevidamente a sessão. Uma vez acatado, deputada, eu vou passar... Vou concluir aqui. Vou passar agora, dando prosseguimento. Já foi aceita a sua questão de ordem, deputada. Vamos dar... Agora passando para a solidariedade. Como orienta o solidariedade? Como orienta o solidariedade? Como orienta... Solidariedade. Direito de resposta em relação a quê? Ninguém citou o nome de vocês. Tumulto lá. Gente, presidente, a deputada Maria do Rosário. Eu não vou permitir tumulto na sessão. Claro que não. Eu estou conduzindo de forma que todos sejam respeitados. E eu estou lhe ajudando a conduzir de forma regimental. Pois não, deputada, qual é a questão? Presidenta, a deputada Maria do Rosário, ela fez uma questão de ordem pautada no regimento. Foi acatada, no regimento deputada. interno da Câmara dos Deputados, eu sei.
Vossa Excelência deferiu a questão de ordem dela. Portanto, o deputado Maria do Rosário tem o direito de se defender ao ser chamada de propagadora da censura. Ninguém falou o nome dela. Falou, se referiu... Não, deputada, não foi a deputada. Não foi citado o nome, deputada. Não foi citado o nome. Deputada, vamos prosseguir com os trabalhos. Eu tenho uma pergunta. Vamos passar agora o Podemos. Como orienta o Podemos? Questão de ordem, senhor presidente. Podemos, por favor. Senhora, oi, senhor presidente. Questão de ordem, senhor O Podemos orienta sim. E nós chegamos aqui desde muito cedo, alteramos o voo para participar desse debate. E a gente tem visto que existem medidas protelatórias que, mais uma vez, se assemelham com o que essa casa fez nos últimos 20 anos, por que não dizer nos 30 anos. Mesmo com poder derivado, nós temos prerrogativas e obrigação de ouvir, sim, a voz das ruas, da população, seja lá de qual segmento for, desde que estejamos abarcados pela voz da maioria, a maioria da população. Não tenham dúvidas que existe a necessidade de debater alteração no Código de Processo Penal, que pode ser o caminho pacífico, harmonioso, para que mudemos muita coisa no nosso Brasil. Agora, espero